Boa tarde, pessoal. Espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje iremos dar continuidade a mais uma aula. O meu nome é Elielton Pereira Messias. Lembrando que esse assunto, viu, é um assunto do primeiro ano do ensino médio de biologia, viu? Vamos dar continuidade à nossa aula. E aí, pessoal, falaremos hoje sobre o surgimento do primeiro ser vivo. Hoje iremos dar ênfase aos procariontes e logo depois iremos falar sobre os eucariontes. Espero que vocês estejam com aquela energia para a gente dar um desenvolvimento para a nossa aula bastante enriquecedor. Então, nós vamos falar sobre esse tema hoje e preste bem atenção. Caso tenha alguma dúvida no decorrer da aula, volte o vídeo, viu, novamente, e aí para que vocês possam ficar aí mais informados sobre esse assunto. Vamos lá. Pessoal, vamos começar a falar dos procariontes. Pessoal, os procariontes, segundo a ciência, supõe que os primeiros seres vivos eram unicelulares, ou seja, apresentavam um corpo aí formado por uma única célula, ou seja, pessoal, os procariontes, eles eram formados aí por uma única célula. Eles foram os primeiros seres vivos, segundo a ciência, a surgir no planeta. Então, esses procariontes, essas células, eram formadas aí por uma membrana plasmática, como vocês observam aí ó, na imagem, uma membrana plasmática, e também que estava delimitada aí pelo citoplasma, viu? Como você observa, essa membrana plasmática ela se encontrava aí delimitada pelo citoplasma, no qual também estaria aí presente uma molécula aí de DNA, ou seja, o material genético se encontrava aí disperso aí no citoplasma. Então, e aí também, pessoal, essa célula ela era formada aí por uma parede celular. É uma parede mais externa, viu? Antes da membrana plasmática, ou seja, é uma parede bem mais externa, viu? Então, só para recapitular aqui novamente, os procariontes aí eles foram os primeiros seres vivos, eram seres vivos unicelulares que eram formados aí, ou seja, por uma única célula. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Professor, quais eram esses organismos procariontes? Hoje eu trouxe o mais conhecido, que são as bactérias, e as cianobactérias. Professor, o que é essas cianobactérias? Pessoal, as cianobactérias, elas são filhos das bactérias fotossintetizantes. Ou seja, elas são fotossintéticas. O registro fóssil mais antigo do ser vivo que se conhece até hoje, dando cerca de 3,5 bilhões de anos, segundo a ciência, encontra-se, no caso, esse registro mais antigo no caso, 3,5 bilhões de anos, que foi encontrado fósseis desses primeiros ser vivo. Pessoal, esses fósseis são chamados aí de estromatólitos. O que são esses estromatólitos? O que significa? Eles vêm do grego estroma, que significa cama, e litos, que significa rocha. Vamos lá, vamos observar aqui na imagem, como vocês estão observando aí, pessoal. Essa é a imagem de um estromatólitos. Se vocês observar bem na imagem, vocês podem ver que há realmente um formato aí como fosse células, né? Então, esses pesquisadores estudam muito esses fósseis porque eles podem aí ter hipótese de como surgiu aí o primeiro ser vivo. Onde são encontrados esses fósseis? Pessoal, tem alguns no sul da África, outro no oeste da Austrália e também temos no Brasil. Temos esse aí no Brasil também, viu, galera? Só para vocês terem essa noção aí. Temos no Brasil, que é no Rio de Janeiro, na Lagoa Salgada, que se fica aí no município aí de Campos, e também temos na Lagoa de Pernambuco, no município aí de Araurama.
Então, esses são os estromatólitos, pessoal. Espero que até aí esteja tudo bem, né? Por enquanto, tá tudo bem aí, né? Então, pessoal, esses já foi um pouco aí dos eucariontes. Só para relembrar aí, vamos lá. Os procariontes foram os primeiros seres vivos, né? Unicelulares, que só possuem aí uma única célula e formada aí por várias estruturas, que são a membrana plasmática, o DNA e a parede celular. E até aí tudo bem, né? Vamos lá. Vamos agora falar sobre o surgimento aí dos eucariontes, pessoal, dos eucariontes. Vamos lá. Estima-se que os primeiros organismos, pessoal, com estruturas celulares mais complexas, ou seja, esses eucariontes, bem mais complexos do que os procariontes, ou seja, os procariontes eram bem mais simples, viu? Os eucariontes aí, eles são bem complexos, e apresentam estrutura mais complexa. Os eucariontes, pessoal, surgindo por volta aí de 2 bilhões de anos atrás, segundo a ciência. Esses organismos apresentam células formadas aí por membrana plasmática, estão vendo aí, membrana plasmática, um citoplasma, aqui ó, um citoplasma, e um núcleo onde está armazenado aí o material genético, pessoal. A maior parte desses seres vivos, pessoal, são conhecidos aí como, por exemplo, desde que sejam unicelulares, como, por exemplo, as amebas, e os multicelulares, como plantas e animais, ou seja, esses eucariontes são plantas, animais, amebas, alguns organismos. Então, são uma estrutura mais complexa do que as procariontes. Então, vamos lá, vamos saber como realmente aconteceu. Como ocorreu o surgimento e a evolução das primeiras células eucarióticas. Vamos lá. Pessoal, a ciência, ela explica que os eucariontes começaram a surgir dos organismos procariontes. Como assim, professor? Sim, esses procariontes começaram a desenvolver estrutura mais complexa com o passar do tempo. Ou seja, foi mudando de tamanho e sua complexidade ficou ainda maior. Então, com o passar do tempo, eles foram desenvolvendo aí através de um, como posso dizer, da sua membrana plasmática, ela começou aí mudar, ou seja, desenvolver aí dobramentos que pudessem aí dar origem a algumas organelas. Com esse dobramento, ela permitiu aí que começasse a dar surgimento aí ao envoltório nuclear, onde envolve o núcleo aí, como vocês podem ver essa partezinha branquinha. E aí, com isso, pessoal, começou aí a apresentar complexidades ainda maiores, no qual começou a dar origem às células eucarióticas. Então, pessoal, só lembrando que, no caso, os procariontes começou a dar origem aos eucariontes, com estrutura mais complexa e com muitas organelas aí, e mais complexa. Então, até aí tudo bem. Aí, pessoal, são hipóteses do que possa ter dado origem aí aos primeiros seres vivos eucariontes, viu? Vamos lá. Pessoal, só para relembrar aqui. Todo ser vivo que apresenta aquelas estruturas são denominados, os organismos são denominados procariotos ou eucariontes. Só para lembrar, viu? Então, pessoal, estima-se que as mitocôndrias e os cloroplastos tiveram origem aí diferente, viu? Separado, ou seja, em períodos aí diferentes, foi as únicas organelas que tiveram aí surgimento diferente das outras organelas. A mitocôndria aí, que é responsável aí pela respiração celular, e o cloroplastos, que é responsável aí pela fotossíntese, né? Responsável aí de estar nos organismos eucariontes, nas plantas, como vocês já sabem. Então, pessoal, até aqui eu espero que vocês estejam compreendido o assunto. Vamos, caso houver dúvidas, volte novamente o vídeo, relembrando que essa aula foi falando sobre a origem dos eucariontes e procariontes, e mostrando a diferença entre os mesmos, viu? Espero que vocês aí tenham compreendido
possa ter noção de como surgiu aí esses organismos que têm uma complexidade aí, como os organismos eucariontes, como tem aí complexidade maior do que os procariontes, ou seja, os procariontes apresentam estrutura mais simples. Então é isso, e fique com Deus, uma boa tarde. Caso tenham dúvida, podem voltar novamente o vídeo e fique com Deus. Até mais, viu?